Olá, bem-vindos ao tutorial de preenchimento do formulário de inscrição do cursinho Conexão Processo Seletivo 2022. Eu me chamo Giovana e vou auxiliá-los nesta etapa. Vamos iniciar com algumas dicas. É importantíssimo que vocês leiam o edital atentamente, ponto por ponto. Se quiserem, podem imprimir, grifar, mas tem que estar ciente de cada ponto do edital. Se ainda assim, após a leitura do edital, você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco por esses WhatsApps, que são da coordenação, que também é a equipe organizadora, né, comissão avaliadora, pelo e-mail, pelo direct do Instagram ou Facebook. Primeira coisa que você tem que fazer após ler o edital é separar os documentos solicitados, já fazer a foto ou a digitalização, colocar esses documentos organizados numa pasta e nomear eles corretamente. Isso significa que você colocou lá uma foto que está com um código enorme. Você clica em renomear e coloca aquela foto que, na verdade, é a foto da tua carteira de identidade. Daí você coloca carteira de identidade de e coloca o seu nome. Caso você não se identifique com alguns dos documentos solicitados ou com alguma pergunta, você não precisa anexar esses documentos e nem responder essas perguntas, mas alguns documentos e perguntas são obrigatórios de se responder e de se anexar, e eles estão sinalizados por um asterisco vermelho. Iniciando o preenchimento do formulário, nós temos ali uma boas-vindas e o seu e-mail, geralmente, que já está logado na conta do Gmail. Você deve, então, repetir o seu e-mail ou colocar um outro e-mail que você utilize mais e clicar em Próxima. Antes de avançar para as próximas etapas, você deve anexar o seu comprovante de pagamento da inscrição ou da isenção de taxa de inscrição. Você vai clicar, então, em Adicionar arquivo, clica aqui, vai abrir essa janela. Você vai clicar em Selecionar arquivos do seu dispositivo ou vai arrastar diretamente para cá. Se você clicar em Selecionar arquivos do dispositivo, ele vai abrir a pasta de documentos. Você vai encontrar a pasta que você colocou os seus documentos. No caso aqui, a minha pasta era Documentos Processo Seletivo 2022 e eu vou selecionar o comprovante de pagamento. Prestem bem atenção que eu coloquei aqui o nome do documento, comprovante de pagamento via Pix, de João da Silva Sauro, que é o nosso candidato fictício. Clica em cima. Aqui é só um exemplo para vocês verem. Aqui, se precisar adicionar mais algum arquivo, adiciona. Se for o comprovante de isenção, vocês também vão adicionar, tá? E clica sempre em fazer o upload. Clicando em fazer o upload, vocês vão perceber que vai mudar aqui. Antes estava azulzinho com anexar arquivo, agora ficou o documento com o nome dele e essa fotinho vermelha com as montanhas. Estando assim, é sinal de que foi anexado com sucesso. Depois você vai anotar para quem você pagou e a forma como você pagou, por exemplo, Giovana Pix, Giovana Transferência, Giovana em dinheiro presencialmente e vai clicar em Próxima. Na parte de dados pessoais, então, o seu nome completo então, é obrigatório. Se você é uma pessoa trans e utiliza nome social, você vai clicar em Sim e obrigatoriamente vai colocar o seu nome social. Se você não é uma pessoa trans e não se identifica, coloca como não e não preenche o seu nome social. Coloca a data de nascimento, pode escrever ou clicar no calendário e procurar, o sexo, a instituição em que concluiu o ensino médio, vai colocar o nome certinho. Se essa instituição foi particular, você coloca se foi uma bolsa integral, parcial ou com desconto. Se foi uma escola estadual ou pública, você não precisa responder a esta pergunta. Aqui você pode clicar na flechinha e vão ter todos os anos de conclusão do ensino médio. Então, se você está cursando, coloque em 2022 cursando. E tem algumas outras opções. Se você possui alguma formação anterior, pode anotar, se não, clica como não. O nome completo da mãe e a sua situação ou relação com a mãe. Mora junto, tem contato, falecida, desconhecida. E aí, com o pai. Com o pai, a pergunta não é obrigatória, porque muitos não têm o pai no registro. Então, vocês sinalizam, colocam o nome do pai e a situação em relação com ele.
quem é o responsável por você? Muitas vezes não é o pai ou a mãe, é um avô e tal. Então, coloca lá, avó ou mãe. Se for a mãe ou o pai, repete o nome, tá? Coloca o número do seu documento, o seu RG, o órgão expedidor, que geralmente é a Secretaria de Segurança Pública, que é o SSP, o seu CPF e vai para a próxima sessão. Coloca o telefone que mais usa com DDD, esse é imprescindível. O telefone para recado e o perfil no Instagram são facultativos. O endereço vai preencher, então, o logradouro, a rua ou avenida, praça, etc. O número da casa, o complemento, ele não é obrigatório. O bairro, que é obrigatório, assim como a cidade, e o CEP. Se não souber o CEP de cabeça, pode vir aqui nesse link e procurar o seu CEP. Clique em próxima sessão. Opção de ingresso. Essa aqui é muito importante. Vocês vão clicar nessa flechinha e vai ter as opções: acesso universal, vagas para pessoas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas e pessoas com deficiência, vaga para as pessoas que concluíram o ensino médio há 5 anos ou mais. Ou seja, o acesso universal é para aquelas pessoas que não se encaixam em nenhuma cota ou que não concluíram o ensino médio há mais de 5 anos. As vagas para pessoas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas, você tem que anexar o seu comprovante. As vagas para o ensino médio é só colocar o histórico escolar. Escolhendo a sua forma de acesso, nesse caso, nosso candidato fictício escolheu para pessoas autodeclaradas dinossauras, e vai para a próxima sessão. Se possuir alguma deficiência, você assinala como sim e especifica qual deficiência é, se é visual, se é física. E se você necessita de algum atendimento durante as aulas e responder como sim, especifica qual tipo de atendimento. Se não, você só assinala não, assim como nesse caso, não precisa escrever nada. O questionário socioeconômico vai iniciar perguntando quantas pessoas moram com você, incluindo você. Então, por exemplo, o João da Silva Sauro mora ele e mais 5 pessoas, ao todo 6 pessoas. Dessas 6 pessoas, 3 contribuem com a renda e 3 não contribuem com a renda. E a renda total aproximada da família do João da Silva Sauro é de R$5.000. Então, lá, o pai dele é trabalhador assalariado, então selecionou. O tio e a prima são profissionais autônomos, o tio é trabalhador rural e a prima trabalha como diarista. Tinha uma outra prima que era estagiária, mas o contrato dela está encerrando, então, quer dizer, a irmã, então não anotou, mas poderia ter anotado. E a mãe, que é trabalhadora do lar. E se você contribui ou não para a sua renda familiar com algum emprego formal ou informal. Nesse caso, o João não trabalha. Se o João trabalhasse, ia colocar o tipo de trabalho, tipo de atividade que ele exerce. Se a família é beneficiária de algum programa do governo federal ou estadual, como o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, o Luz Fraterno, auxílio emergencial, assinala. Se assinalou como sim ou não sei, pode escrever aqui e especificar qual dos programas. Aqui também clica na flechinha para assinalar o grau de escolaridade da mãe ou responsável e do pai, se tiver conhecimento ou contato com o pai. Depois, a situação da casa, se é própria, alugada ou emprestada ou outro. Se a família possui imóveis ou bens alugados. Então, se vocês têm, por exemplo, uma casa ou uma loja que vocês alugam para outra pessoa, não que vocês moram de aluguel. Se você possui acesso à internet na sua casa, o que é muito importante para o cursinho. De que forma você possui o acesso, Wi-Fi, 3G, 4G, emprestada, se a sua conexão de internet é boa, em quais desses aparelhos você tem acesso à internet. Então, sempre quando for quadradinhos, vocês podem clicar em mais de uma opção. Sempre quando for bolinha, vocês vão clicar em apenas uma. E vão para a próxima sessão, então. No questionário sociocultural, vão preencher quantos livros vocês leram ao longo de 2021. E se caso fosse possível e a gente não tivesse numa situação de pandemia, levando em conta a renda da sua família, quantas vezes por mês você ou você e sua família conseguiriam ir a teatros, shows, cinema, feiras e lugares pagos? Então, aqui o João consegue entre 1 e 2 vezes. E quantas pessoas que moram com você que têm curso superior ou faculdade? Você pode assinalar 0 quando for nenhuma.
E se você já fez algum curso preparatório pré-vestibular, se você fez pago com bolsa, pago sem bolsa, conexão ou outro cursinho gratuito, ou nunca fez. E aqui vocês preenchem que estão cientes de tudo que vocês preencheram até agora e que leram o edital. Aqui vem a parte mais polêmica e que os candidatos têm mais dificuldade, que é a entrega da documentação. Então, a primeira coisa que é obrigatório, está sinalizado com asterisco vermelho, é a foto de identificação. Vão clicar em adicionar o arquivo, selecionar arquivos do seu dispositivo, vão selecionar a foto, aqui no caso, uma foto aqui do João da Silva Sauro. Aqui, depois de clicar, vão observar se está aqui a foto de identificação, vão fazer o upload. Clica em fazer o upload. Depois vai ficar dessa forma aqui. Isso quer dizer que a foto foi anexada com sucesso. Quando tiver adicionar arquivo, a foto não foi anexada. Depois vão anexar RG e CPF, comprovante de residência, na verdade, ele é obrigatório. Comprovante de vacinação também é obrigatório. Aqui não está, mas no formulário vai estar. Então, a carteira de identidade frente e verso, com o RG e o CPF visíveis. Também o comprovante de residência, tá? Com o endereço visível. E a carteira de vacinação com pelo menos uma dose para a vacina da Covid-19. Em seguida, a carteira de trabalho e previdência social de todos os integrantes do grupo familiar com mais de 14 anos e que possuem carteira de trabalho mesmo que sem nenhum registro. E os oleritos dos últimos 3 meses, aqui está do último mês, mas dos últimos 3 meses, de todos os trabalhadores que possuem carteira de trabalho. Então, aqui, por exemplo, vai colocar lá do José da Silva Sauro, que é o pai do João. Então, vai tirar uma foto ou digitalizar essa primeira página, essa segunda página, a página do contrato de trabalho mais atual e a próxima página em branco, ok? Vai fazer isso para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, independente se eles têm registro ou não. Se não tiver registro, vocês vão colocar só essas duas fotos de identificação e a foto da folha de contrato de trabalho vazia, ok? Todos que tiverem carteira de trabalho, todos, tem que colocar a foto de todos. E é legal vocês colocarem renomear o documento com o nome da pessoa. No caso aqui, digamos que quem trabalha na casa do João da Silva Sauro é o José da Silva Sauro, a mãe dele tem a carteira, mas não tem registro, a irmã dele tem a carteira, mas não tem registro, e ele tem mais de 14 anos, mas não tem a carteira. Então, vai colocar da mãe, da irmã e do pai a carteira, e do João da Silva Sauro, como tem mais de 14 anos e não possui carteira de identidade, lá no anexo 5 do edital, tem aqui a declaração para preencher. Então, vai preencher, no caso, imprime, preenche, assina, digitaliza ou tira foto e anexa, ok? Aqui, ó, vocês estão vendo que a gente clicou lá em adicionar os arquivos, colocou em selecionar, e aí vocês podem selecionar mais de um arquivo por vez, usando Ctrl e segurando, ou então, adiciona um arquivo, coloca em adicionar mais arquivos e vai colocando um por vez. E não esquece de fazer o upload. Aqui também, os olerites dos últimos 3 meses, então são 3 olerites. Se tiver 3 pessoas trabalhando na casa, então são 9 olerites que vocês têm que adicionar. Aqui, os documentos de identificação de todos os membros da família que não possuem carteira de trabalho e que são menores de 14 anos, por exemplo, a tua irmãzinha mais nova, lá, a certidão de nascimento ou a identidade. Declaração de atividades, bens e rendimentos mensais. Aqui, ó, não é obrigatório. Por quê? Porque nem todo mundo tem irmão. Aqui também não, porque às vezes você só tem gente que trabalha formalmente em casa, ou só você trabalha, só você mora sozinho e etc. E contrato de estágio também, se tiver. Notem que não está como obrigatório. Então, aqui uma declaração de atividades, bens e rendimentos. Aqui a pessoa, no caso, trabalha como diarista e tem um carro próprio quitado e uma casa própria quitada. E a renda? Também imprime,
preenche, assina, digitaliza ou tira foto. Aqui, modelo de declaração de atividade do lar. Aqui, modelo de declaração de atividade rural com o tanto que ganha. Aqui, uma declaração de estágio, mais ou menos como é que é, claro que vai estar preenchida e assinada. Documento de rescisão de contrato de trabalho, caso ficou desempregado ou recebeu seguro-desemprego no ano de 2021, aqui está 2020, mas considerem 2021. Certidão de óbito, separação ou divórcio, se você não citou, por exemplo, o teu pai, que era para morar com você, mas ele infelizmente faleceu, ou era para morar com você, mas não mora porque a mãe e o pai são separados. Então, aqui, termo de rescisão do contrato, certidão de divórcio, certidão de óbito. Vai adicionar caso tenha. Declaração do imposto de renda ou de isenção. Para obter a declaração de isenção, vocês clicam nesse link, preenchem lá o CPF, colocam o códigozinho e vai aparecer numa página que eu vou mostrar mais para frente. E a declaração assinada de cor ou etnia ou de pessoa com deficiência, caso vocês optem por aquelas vagas de cotas, tá? Então, aqui é essa página que vai aparecer, caso seja isenção do imposto de renda, vocês printam e colocam ela aqui. E a declaração de imposto de renda mesmo, para quem é declarante, são várias páginas, vocês colocam todas aqui, eu coloquei só um exemplo. Também, caso tenha optado por um ingresso nas vagas afirmativas e de equidade, coloca aqui porque sou preto, pardo, indígena, deficiente ou pessoa com deficiência e etc, tá? Por fim, o comprovante de matrícula, certificado de conclusão do ensino médio ou histórico escolar. Esse também é obrigatório, embora não esteja sinalizado, ele é obrigatório sim. No formulário que vocês vão preencher estará como obrigatório. Vocês podem acessar o comprovante de matrícula nesse link, podem conversar com a secretaria da escola. Se você não tiver o histórico escolar ainda, porque você está matriculado, pode mandar o último boletim que você tem, ok? Sempre é bom clicar aqui para enviar uma cópia por e-mail. Aqui também coloque em adicionar arquivo, coloco os arquivos. Aqui é a área do aluno naquele link, se precisar. E depois que está tudo feito, não clica em limpar formulário, senão vocês vão ficar sem o formulário. Confere bem certinho, volta. Se você voltar, ele não vai mudar as próximas perguntas que você já colocou. Certificou-se de que está tudo certo, envia e finalizou, ok? Então, se ainda precisar de ajuda, não termina de preencher o formulário, não coloca como enviar, deixa lá como está, porque ele fica salvo. Entre em contato conosco através dos telefones, ou do e-mail, ou do direct, ou do Facebook, ok? O nosso muito obrigada, espero que tenha ajudado vocês e bom processo seletivo!